Vamos continuar o nosso estudo no livro de Esther, mas vamos revisar um pouquinho. No primeiro culto, ou o pessoal estava dormindo, ou a cabeça estava dormindo, porque estavam tendo dificuldade. Vamos ver se você se lembra. Primeiro, a história de Esther acontece em qual país? Tem gente balançando a cabeça, não tem ideia. Vou dar 3 escolhas, fica mais fácil o vestibular assim, né? Israel, Arábia Saudita ou Pérsia? Pérsia. A Pérsia da Bíblia é qual país hoje? Vou dar 3 escolhas também. Tá? Israel, Iraque ou Irã? Olha aí, está melhorando. E essa história, tá, aconteceu na cidade de Suzã, tá, da Pérsia, que era uma das 2 capitais. E hoje a cidade de Suzã está em ruínas, claro, mas tem uma cidadezinha perto que inclusive parte é turístico, só que ninguém está visitando, né? Esses dias que é perigoso ir para o Irã. Mas o nome da cidadezinha, onde tem lá o túmulo de Esther e seu primo Mardoqueu, chama-se o quê? Vou dar 3 escolhas também, tá? Suzã, Sushi ou Sushi? Sushi. Pronto. Agora, continuando. Havia uma rivalidade muito grande entre o primo de Esther, que chamava-se Mardoqueu, e Amã, que era o primeiro-ministro, muito amigo do rei Assuero, ou rei Xerxes, que eram 2 nomes do rei, que casou-se com Esther e ela se tornou rainha. E o Amã era descendente de quem? Vou dar a escolha, tá? Amã era descendente de Saul, de Samuel ou de Agag? Agag. Por isso que é bom ter assim no vestibular a resposta certa, que a gente, né? Mais fácil do que você tentar puxar do zero. Agag. E Agag era rei dos 3 escolhas: filisteus, judeus, amalequitas. Que Deus, por eles terem maltratado os judeus na saída do Egito, quando eles pediram passagem, Deus diz: eu vou exterminar toda essa raça, eu vou exterminar essa nação. E Deus então deu essa tarefa para o rei Saul. Rei Saul atacou os amalequitas e teve uma vitória esmagadora. Foi a primeira grande batalha dele como rei, o novo rei de Israel. E Deus havia dito para ele eliminar todo mundo e certamente matar o rei. Perdão. Mas Saul não o fez, né? Ele não matou o rei. Ele trouxe o rei de volta para Israel para ser um troféu, para mostrar nas praças, etc. E esse rei chamava-se Agag. Mardoqueu era parente de quem? De Saul. E Saul, por causa da desobediência dele de não ter matado o rei Agag como Deus havia mandado, então Deus tirou a linha real da família de Saul e deu para a família de Davi. E desde lá ficou uma rivalidade, e certamente a família de Saul e o Mardoqueu, que era um tatararaneto lá de Saul, ele não era tataraneto, o bisneto.
Ele tinha raiva desse Agag, porque foi o Agag que fez o pai dele, porque o Agag também meteu uma conversa no Saul, né? Foi ele que fez Saul perder a linhagem real. Mardoqueu não era mais da família do rei por causa desse maldito Agag. E o bisneto de Agag chamava-se o quê? Amã. Por isso essa rivalidade, que às vezes a gente não fica entendendo. E Amã, então, ele como primeiro-ministro, ele começou a notar, porque ele foi, as pessoas falaram, ele começou a observar, que Mardoqueu nunca se prostrava, nunca se encurvava quando ele passava como os demais. E isso começou a irritar. E daqui a um pouco, a Bíblia diz, no capítulo 3, que Amã decidiu que ele ia matar o Mardoqueu. Mas ele disse que ele não ficou satisfeito só em matar o Mardoqueu, ele queria exterminar a raça do povo de Mardoqueu, que eram os judeus, tá? Ele queria exterminar. Agora, nós entendemos duas coisas aqui. Primeiro, todos nós temos que ter cuidado com o preconceito. Porque assim, o preconceito geralmente, o preconceito tem duas origens. Um é que o seu pai tinha preconceito, sua mãe tinha preconceito e passaram isso para você. Isso aí é o primeiro tipo. Segundo preconceito acontece assim: uma pessoa te maltrata, te faz raiva e você generaliza toda essa raiva para todo mundo que se parece com aquela pessoa. Por exemplo, se o homem era branco, então todo homem branco é bandido. Se for um negro, todo negro não presta. Se for índio, todo índio não presta. Se for um cara rico, todo rico é ladrão. Se for um cara pobre, todo pobre é ladrão. E a gente então generaliza. Olha, se alguém fez uma coisa com você, foi aquela pessoa, não tem nada a ver com as outras pessoas, só por causa da cor, do tamanho, da largura, da nacionalidade. E Satanás usa esses preconceitos para jogar as pessoas umas contra as outras, porque Deus é amor e Satanás é ódio. Ele quer que as pessoas sempre estejam brigando entre si, se matando. Então, a primeira lição que nós aprendemos, veja só, a raiva dele era com Mardoqueu. Mas ele decidiu que ele queria exterminar todos os judeus, que nem Hitler também tentou fazer, e outros reis já tentaram também. Mas por trás desse ódio ao povo judeu está Satanás. Na verdade, a Bíblia diz que o mundo jaz na mão do maligno. E Satanás, em Apocalipse capítulo 12, verso 17, que ali é chamado de o dragão, ele tem ódio de judeu. E você vê que ele tem espalhado isso no mundo inteiro. O ex-presidente do Irã, da Pérsia, tinha como o objetivo da vida dele exterminar Israel. Ele ainda tem isso como objetivo dele. As pessoas no mundo inteiro odeiam os judeus. E os judeus nunca fizeram nenhum mal a ninguém. Uma procuradora federal, eu conversando com ela um dia, ela disse: pois é, esses judeus são muito bandidos. Olha só, como é que uma procuradora fala uma besteira dessa, um preconceito desse? Mas como assim? O que os judeus fizeram? Não, porque eles arruinam as finanças do mundo inteiro. Como assim? Como assim? E ela não soube explicar. Simplesmente uma coisa que veio do coração dela, que foi passada de pai para filha. Mas aí, por trás disso é Satanás. Satanás odeia. A Bíblia diz ali em Apocalipse 12 que Satanás odeia os judeus, porque ele sabe que os judeus é o povo que Deus usou para vir para o mundo como Salvador. Por isso ele odeia os judeus. Os judeus foram as pessoas que Deus escolheu para serem os escritores
da sua Bíblia. Entendeu? Velho e Novo Testamento. Os judeus foram o povo que Deus escolheu, pelo qual Jesus nasceria. Então, Satanás, ele tem um preconceito contra os judeus, mas o fato é que aonde vai judeu, tem bênção de Deus. Eu estou muito feliz que o presidente Bolsonaro é o primeiro presidente na história do Brasil, olha só o que está perdendo, que é pró-judeu, pela primeira vez. E você vai ver, por causa disso, vai ter bênção financeira no Brasil. Como eu já contei essa história, você sabe que os portugueses odiavam os judeus também. E os portugueses, tinha muitos judeus que vieram com o Viléga I. Você lembra do Viléga I? Alguém se lembra do Viléga I? Vocês estudam história ainda na escola? Estuda? Qual foi a invasão? Viléga I era holandês ou era francês? Ninguém sabe, né? E os judeus vieram com Viléga I, quando houve a invasão do Brasil, lá no tempo de Portugal. Invadiram Maranhão, São Luís, Recife, e ficaram mais de 100 anos. Os franceses e os holandeses. E naquela época, então, vieram com eles muitos judeus. E os portugueses, com raiva dos judeus, expulsaram os judeus. E esses judeus foram para onde? Para Nova York. E esses judeus fundaram os primeiros bancos internacionais e as primeiras a casa de ações, né? As primeiras bolsas de valores. Nova York era para ser Recife. Recife era para ser Nova York. Toda vez que eu penso nisso, eu quero dar assim uma paulada nos portugueses, sinceramente, né, entendeu? Mas eu não posso generalizar porque isso seria preconceito. Mas que foi uma burrice do pessoal daquela época, foi. Né? Porque o Brasil era para ser o país mais rico do mundo, com todas as bolsas de valores e todos os bancos internacionais. Recife ia ser a grande capital econômica do mundo. E expulsaram os judeus. Então, veja só, Satanás odeia os judeus, sem razão. É uma cidadezinha é um paizinho desse tamanho de Alagoas. E o mundo todo, em volta tem 13 nações árabes que querem destruir Israel. O alvo dele é destruir Israel e não conseguem. Toda vez que vão para a guerra com Israel só foi fundado em 48. Porque Deus havia prometido que Ele ia devolver para eles o pedacinho de chão deles. E toda vez que vão para a guerra com eles, perdem mais território. Israel ganha mais território. Entendeu? E por isso essa confusão. Porque Satanás, entenda isso aí, quando você vê as notícias, Satanás, ele odeia Israel. Mas Satanás odeia também o segundo grupo, dizem Apocalipse, que são os descendentes do filho de Israel. Quem é o filho de Israel? Jesus. Quem são os descendentes dele? A Bíblia diz, aqueles que seguem os seus caminhos, são os crentes. E no mundo, você vê o ódio pelos crentes. Aonde você vai tem ódio pelos crentes. Hoje no Brasil é um dos poucos lugares, né, hoje onde o crente é bem quisto. E assim mesmo o pessoal ainda olha só, a mídia fala mal. Você viu essa confusão agora na parte de educação, porque as pessoas falaram que devia ser educado, né, as escolas confessionais, as escolas que têm princípios bíblicos, né, e foi a gente até demitido por causa disso. A Globo contra isso, todo mundo contra isso. Por quê? Porque é uma perseguição contra crentes. Então, Satanás, ele odeia esses dois grupos. Então, se você é o judeu e você é crente, pior ainda, se você é um judeu crente, aí está acabado. Eu tenho alguns amigos que são judeus crentes. Nós temos um pastor aqui que é judeu crente. Sabe quem é ele? Sabe quem é o pastor judeu crente? Quem é? O Sérgio. O nome dele, inclusive, significa levita, Cohen. Né? Esse pessoal era o pessoal da tribo de Levi, que serviam nos templos. Se não me engano, é isso.
Então, simplesmente existe essa raiva, sem motivo. Essa semana passada, né, foi atacado tragicamente na Nova Zelândia. 50 muçulmanos foram mortos por um extremista nazista, ainda, né, que adere àquela filosofia de Hitler. E ele era branco. E ele matou aqueles muçulmanos, matou 50. Vixe, não saía da notícia. E sim, aquilo foi terrível, não saía da notícia. Mas sabe o que nem entra na notícia? Os crentes que todo dia são mortos. Todo dia. Por dia, essa mesma religião, os extremistas deles matam no mínimo 50. Só ontem morreram mais de 100. Você viu isso na notícia? Não, isso é encoberto. Por quê? Porque Satanás ele tem um ódio dos judeus e dos crentes. Ontem foi declarado o fim do Estado Islâmico. Mas você sabe que a grande maioria das pessoas que foram mortas pelo Estado Islâmico foram crentes. Aquelas decapitações todas que nós vimos no início da guerra, tudo era crente. Então, isso não começou de hoje. Satanás já sabia, nessa época de Esther, que um dia desse povo ia nascer o Salvador do mundo, o grande inimigo, profetizado em Gênesis capítulo 3, que ele feriria a cabeça, o calcanhar desse grande rei, mas que esse rei ia esmagar sua cabeça, falando de Satanás e Jesus. A picada no calcanhar seria a cruz, mas com a morte na cruz, Jesus esmagou, acabou com o poder da morte de Satanás. Então, desde lá, Satanás já sabia que isso ia acontecer. Então, a ideia de Satanás era exterminar os judeus para Jesus não poder nascer. Vocês entenderam? Então, Amã bolou esse plano. E na Pérsia tinha um costume que em certas épocas eles jogavam as sortes, era um tipo de dado, jogava as sortes entre os ministros. E o ministro, para quem caísse o dado, ele tinha o direito de inventar uma lei, alguma coisa que ele queria consertar. Eu queria que tivesse isso aqui em Manaus, e que o dado caísse para o Chico Preto, aqui da nossa igreja. Aí eu ia falar para ele, olha, vamos fazer uma lei que não pode ter mais buraco nas ruas de Manaus. Não era uma boa? Caramba, ia ser. E assim também os ministros lá da Pérsia, eles ganhavam, né? Quando caía para eles a sorte, eles podiam pedir qualquer lei e o rei dava para eles o favor daquela lei. E caiu para o Amã. E quando chegou a vez de Amã disse, a lei que eu quero que você faça é assim, vamos acabar com essa raça dos judeus. Vamos matar todos eles. Daqui 12 meses, nós vamos preparar durante 12 meses, e eu vou botar, ele era um homem muito rico, eu vou botar todo o meu dinheiro nisso aí, eu vou botar muito ouro e prata, para ajudar, para trazer, comprar as armas, preparar as armas, para nós matarmos os judeus nas 127 províncias da Pérsia, até a Índia. E o rei, então, ele escreveu a lei, ele selou e deu o anel era o carimbo, na verdade, do rei, que selava ali aquela cerâmicazinha que colocava para fechar o papyrus, né? Ou às vezes usavam a cera de abelha ou outras ceras, aí colocava ali a marca do rei. Isso significa que essa lei era do rei e não podia ser revogada, não podia ser mais revogada. E o rei então deu o anel de assinatura dele, o carimbo dele para Amã selou essa lei que no dia 13 qual é o mês? Tem aqui. Mas de qualquer forma, para nós seria março. No dia 13 de março, 12 meses depois, Adar, no mês de Adar. Então, os persas iam
destruir todos os judeus em toda a parte do reino. E começaram os preparativos. Quando Mardoqueu soube dessa tragédia, o povo de Suzã ficaram assim horrorizados, começaram a chorar, entraram em pânico. E Mardoqueu então ele pegou e, como era de costume dos judeus, quando você estivesse muito triste, ou estivesse fazendo um jejum assim de muita tristeza, você tirava a roupa normal e vestia só aquele saco tipo de açúcar, né? Bem simples, e cortava um buraco aqui, passava a mão, só aquele saco velho, e colocavam cinzas na cabeça. E Mardoqueu fez isso, ele ainda saiu pelas ruas gritando e chorando, e chegou a palavra a Esther, lá no palácio, teu tio ficou doido. E ela mandou, né, os seus mensageiros saber o que tinha acontecido. Aí ele falou, vão matar todos os judeus e a Esther vai no meio. Fala para ela que ela vai no meio, que ela tem que fazer alguma coisa. Aí voltaram e falaram isso para Esther. E ela disse, mandou recado para o Mardoqueu, primo, né, pai, na verdade era pai. Isso é um problema. Eu não posso entrar na presença do rei se ele não me chamar. Se eu aparecer na frente do rei, ele não me chamar, eu sou morta. Eu posso ser decapitada ou enforcada. Aí, olha só o que Mardoqueu responde. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte: Mardoqueu, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império saibam que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu esse recado da Esther, ele disse: olha, não pense você que você será a única dos judeus que escapará. Verso 13 do capítulo 4. Porque presta atenção, presta atenção. Pois se você ficar calada, nessa hora socorro e livramento surgirá de outra parte para os judeus. Mas você e sua família, a família do teu pai, vão morrer todinhos. Aí ele fala uma das frases mais famosas do livro de Esther: quem sabe se não foi para esta hora que você chegou a ser rainha? Quem sabe se não foi para essa hora que você se tornou rainha? Veja só, na verdade o que nós aprendemos nessa passagem aqui é que Deus, Ele vai agir. Deus vai agir. As pessoas vão ouvir a salvação, as pessoas vão ser protegidas, vão ser avisadas, né? Vão ser evangelizadas. As pessoas Deus vai fazer o plano dele. Deus vai acertar as coisas. Deus vai trazer justiça. E se não for por você, vai ser por outro, mas Deus vai fazer. Elias, certa vez, ele disse assim: eu sou o único. Deus disse: você não é o único não, tem mais 7.000. Não te engana não. Gente, é um privilégio servir a Deus. O meu maior medo é de Deus me botar no banco de reserva. Na faculdade eu jogava um pouquinho de bola, né? E eu consegui entrar no time lá da faculdade. A gente jogava em torneios com outras universidades, mas eu era do banco de reserva. Eu jogava 5 minutos a cada 2 jogos, 3 jogos, né? Tinha jogo que eu nem entrava no campo, só fazia aquecimento e ficava lá no banco. E eu decidi, eu não quero ser jogador de banco não. Eu vou achar outro esporte, né? Eu não quero todo tempo estar na reserva. Eu quero ser atuante. E assim também, um dos meus medos, eu não quero que Deus me bote no campo no banco de reservas. E a Bíblia diz que tem certas coisas que você comete na sua vida que Deus te coloca no banco de reserva. Tem certos pecados que você comete que Deus te coloca no banco de reserva.
Aí você fica só na torcida, mas você não é mais atuante. Eu acho que em cada uma das nossas vidas nós devemos ter essa oração: Deus, não me coloque no banco das reservas, não permita que eu fique no banco das de reserva. Eu quero ser atuante, eu quero ser jogador ativo. E ele diz assim: olha, Esther, Deus tem outro, se não fizer por você, Deus vai fazer de qualquer jeito. Mas é um privilégio, talvez foi por esse motivo que Ele te fez rainha. Talvez Deus te fez fiscal para esse momento. Talvez Deus te colocou ali naquele departamento como chefe para esse momento. Talvez Deus te colocou no governo para esse momento. Faça o seu melhor. É ali naquele momento que você vai ver que Esther teve a oportunidade de fazer bem ao seu povo. Deus te colocou no lugar, então faça bem para o povo de Deus. E faça justiça para todo mundo. E faça bem para todo mundo. Mas incentive. Faça bem ao povo de Deus. Deus coloca as pessoas às vezes numa função justamente para você poder dar emprego para os filhos de Deus que estão com falta de emprego. Eu me lembro uma vez uma pessoa que ficou chateada porque ele botou um irmão, aí o irmão aprontou e disse: nunca mais eu boto alguém da igreja. Está errado, ele está totalmente errado. Agora, ele devia ter pensado muito bem. Se ele tivesse pedido uma carta de recomendação, eu não teria dado para aquele irmão, porque o bicho era malandro, era pilantra. Mas ele foi só no papo do cara. Por isso que tem que ter recomendação. Pergunta: pastor, você sabe? Se eu não souber, eu levo lá para a reunião, vou passar a foto do cara por todos os pastores. Eu vou ligar para o líder daquela pessoa. E se ele tiver um bom testemunho, eu vou dizer: olha, pode empregar essa pessoa. Eu assino embaixo. Eu já vi 2 casos assim, que a pessoa: o celular da Nib. Sim, o diabo também. O diabo deve estar sentado até do seu lado ali, né? Algum de vocês? Não sei. Vê se tem rabo e cabeça pontuda. Vê se tem um chifrezinho aparecendo. Mas Deus diz que Ele coloca a pessoa justamente para esses momentos. Deus colocou Esther para esse momento. Deus vai agir, mas Ele gostaria de agir por você. É um privilégio servir a Deus. Aí Esther, agora com medo de morrer, tendo aquela reação, acho que automática, né? Sempre a gente vai pensar na nossa vida, não vai? Não vai? Eu estava pensando outro dia naquela chacina lá na escola de Suzano, né? Suzano. Cara, numa hora que o cara estava sem revólver, passaram 10 homens correndo e ninguém, era só agarrar o franzino. Ele era um palito homem. Podiam ter enchido ele de murro, tinham acabado com ele. 10 homens passaram correndo e ele estava sem a arma e não fizeram nada. Isso é gente que só pensa na sua preservação. Não pensa no seu próximo. Poderiam ter salvo mais pessoas se aqueles 10 homens não tivessem corrido, se eles tivessem atacado o rapaz. Aí no capítulo 4, verso 15, Esther então manda a resposta para Mardoqueu e diz assim: fale para todos os judeus em Suzã, e eram muitos, para eles fazerem 3 dias de jejum e oração. O jejum, nós não falamos muito sobre jejum, mas a Bíblia fala um pouco. Jejum é 1 dia, ou 2 dias, ou 3 dias. Jesus fez 40 dias, mas isso aí é para Jesus. Eu não sou Deus, não vou fazer 40 dias. 3 é o meu máximo, né? Onde você não come, você só toma água, né? Você só toma água. E durante esses dias, você, ao só tomar água, primeiro dia é horrível, né? Que você sente aquela fome naquela hora, mas depois passa aquela fome e você começa a pensar mais claro. A sua mente fica mais nítida, Deus consegue falar mais, e você consegue estudar melhor a Bíblia. Você estuda, durante o jejum, você tem que ter muita palavra, muita Bíblia e muita oração. Você não faz em qualquer dia, você faz num dia onde você tem tempo para orar e para estudar a Bíblia e consultar Deus. Entendeu? O jejum é para isso, e o jejum nos dá clareza. Por isso que eu acho que todo jovem, todo homem, mulher jovem, antes de noivar, deveria fazer 3 dias de jejum. Porque aí você ia poder pensar melhor e deixar Deus falar com você se essa pessoa é para você. Não é.
Então são momentos especiais. E ela pediu que fosse convocado um jejum de todos os judeus que moravam em Suzã. E assim fizeram, todos eles durante 3 dias fizeram um jejum. Não comeram nada, nem beberam nada. Olha só, nem beberam nada durante 3 dias e 3 noites. E ela disse, eu e minhas criadas aqui também vão fazer a mesma coisa. Aí ela diz no final, olha só que versículo, verso 16, no final diz assim, e se eu tiver que morrer, morrerei. Às vezes é preciso você ter coragem. Às vezes você precisa de coragem para servir a Deus. Você precisa ter coragem de abrir a sua boca e dizer, não, eu não vou ser corrupto. Pessoas que trabalham na polícia, né? Eu sei, eu tenho irmãos aqui que trabalham na polícia. E existe uma corrupção muito grande na polícia, principalmente a civil. E olha, é muita coragem aqueles irmãos de não vou participar. Eles vão ser delegados a um escritório, geralmente um gabinete, não vão fazer parte de certos grupos de policiais, porque é dali que esses policiais ganham seus dinheiros. Seu dinheiro. É preciso coragem isso aí. Porque talvez haja represália. Talvez você perca o seu emprego. É preciso coragem você, como professor, chegar na sua classe e falar de Jesus. Eu falei para você que os primeiros professores de universidades federais do Brasil, a maioria era crente. Crente ou era pastor ou era padre. Os pastores ficaram com a boca fechada. E não evangelizaram, não falavam de Deus, não falavam de Jesus para ninguém. A segunda geração já foram os marxistas, que toda aula, independente da matéria, falavam de marxismo e comunismo, marxismo e comunismo. E até hoje nós estamos ainda com isso. Gente, é preciso coragem servir a Deus. Eu estava pensando no nosso irmão Jean, que está lá em Moçambique, onde bateu aquele ciclone, e daí, né, que matou 500 pessoas só no ciclone, e alagou, destruiu 70% da cidade, beira a cidade onde ele e a Wagner está aqui em Manaus, convalescendo de uma cirurgia que ela fez com a filha, está aqui, e já está para voltar, mas Jean estava lá na hora do ciclone, destruiu 70% da cidade, a cidade toda alagou porque fica abaixo do nível do mar, então alagou tudo, ainda está alagado lá. Morreram 500 pessoas, destruíram as casas, não destruiu a casa deles, mas destruiu a igreja deles. Estão sem luz, estão sem água. A cidade já era a cidade mais pobre da África. Não tem nem sistema bancário nessa cidade. De tão pobre que ela é. Ninguém quer, é escória. 90% das pessoas de Beira têm AIDS. Está lá o Jean e a Wagner servindo a Deus. Isso precisa coragem. Eles estão precisando de um outro casal para ir trabalhar com eles. 90% das pessoas. E agora com essa catástrofe, vem a cólera. No final vai matar umas 2.000 pessoas, no mínimo. Vem a cólera, vem as doenças. Febre tifoide. É uma cidade onde você não pode nem comer na rua porque você vai adoecer. O Jean, uma vez, ele merendou na rua, febre tifoide, quase morre. É preciso coragem para servir a Deus. Mas o que Deus não pode fazer com pessoas de coragem, que confiam nele? É por isso que Deus sempre ele passa as pessoas pelo teste da fé antes de dar uma grande comissão, um grande trabalho. Ele passa pelo medo, ele passa pelo terror, para ver se a pessoa vai confiar em Deus. E ela disse, olha, se eu morrer, morrerei, mas que eu vou colocar a minha vida para tentar salvar os judeus, eu vou. No capítulo 5, então, nós temos o plano dela. Depois de 3 dias de oração e jejum, Esté se veste nos seus trajes reais, né, de rainha, colocou-se no pátio interno, onde a pessoa, se não fosse convidado pela misericórdia do rei, era morto por ter se pronunciado. Estava na frente da entrada, quando o rei viu a rainha Esté no pátio, teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esté aproximou-se e tocou na ponta. E o rei perguntou,
que a rainha Esther. Ele sabia que não podia ser qualquer coisa, porque ela não ia se atrever a fazer isso. Tinha que ser algum problema, alguma coisa que machucava a sua alma. Qual é o seu pedido? Darei até a metade do reino, se você pedir. Agora veja só, aqui nós começamos a ver a esperteza dessa Esther. Se fossem muitos evangélicos, nesse caso, já ia dizer, olha, eu quero matar esse Amã e quero salvar a vida dos judeus. Entra um político, já corre lá para arranjar dinheiro para ajudar a sua igreja. Está errado isso aí. Você tem que ser esperto. Você primeiro tem que criar o campo. Ela criou o campo, olha só o que ela fez. Ela podia ter entrado e dizer, olha, eu quero a cabeça desse Amã num prato. Ele teria dado. Mas os judeus teriam morrido porque a lei já estava em vigor. Ela foi muito esperta, ela preparou o coração do rei. Ela disse, eu quero convidar você para um jantar hoje à noite. Não tem coisa boa para preparar o coração como uma boa comida, né? E para quem bebe um bom vinho, né? E ela disse, eu gostaria. E o Amã estava lá. E convidou o Amã também. O Amã não imaginava que ele estava sendo convidado para a forca, né? Para a morte, né? E o Amã ficou todo orgulhoso. E o rei disse, mas eu só quero você no meu banquete. E o rei disse, estaremos lá. Gente, você não pode brigar com o seu vizinho, xingar, chamar de palavrão, jogar de volta o lixo, né? E ameaçar de matar o cachorro dele. E depois, olha, por sinal, nós vamos ter a noite caipira, o dia caipira lá na igreja, venha comigo. Você não pode brigar com seus vizinhos e dizer, vai ter uma noite, eu queria que você fosse lá na igreja conhecer Jesus. Você tem que preparar o nosso testemunho, lá na sua empresa, lá na sua vizinhança, é justamente um preparo da terra, para ficar uma terra fértil, o coração das pessoas, para quando houver a oportunidade, você plantar a semente e ela germinar e pegar. Esther, então, primeiro preparou o coração do rei e fez um banquete. Naquela noite eles foram para o banquete e o rei gostava de beber, né? Aí no meio da noite, já a Bíblia diz, com bastante vinho, ele disse, Esther, fale para mim, o que está no seu coração? Fale, eu te darei até metade do reino. Parece até história de Cinderela. Ela disse, meu rei, meu querido, eu queria convidar você para um outro banquete amanhã, e amanhã te revelarei o que está no meu coração. E traga o Amã. O Amã devia ter desconfiado, mas quando a gente é egoísta e orgulhoso, a gente fica cego. A gente fica cego. Por que ela ia chamar o Amã? O Amã já estava pensando que ela gostava dele, entendeu? Já estava querendo desculpa para ficar perto dele, entendeu? Olha só o sem vergonha. O Amã era meio burro, o orgulho te faz burro. O Amã devia ter dito, não, eu agradeço muito esse convite, mas eu vou ficar em casa que eu prometi lanchar com a minha esposa, entendeu? Não, ele nem imaginou que vinha coisa. Aí na saída do banquete, lá o Amã passa pelo portão do palácio, e adivinha quem está lá? O maldito Mardoqueu, né? E o Mardoqueu, e todo mundo, grande Amã, e o Mardoqueu, Amã foi para casa furioso, ele estava azul de raiva. Chegou em casa e falou de toda a festa que tinha sido preparado e que ele tinha sido escolhido para esse jantar especial com a Esther, só ele e o rei. Mas ele disse, mas assim mesmo eu não consegui nem provar o sabor da comida de tanto ódio que eu tenho. Eu só vai passar esse ódio quando eu matar esse Amã.
esse Mardoqueu, ele tem que morrer. E olha só, ele diz assim, e não pode ser só Mardoqueu, vai ser todo esse povo. Aí eu vou ficar satisfeito quando não tiver mais um judeu. E a mulher dele disse assim, o que é isso, bem? Mata logo esse Mardoqueu, vai lá com o rei é teu amigo, chega lá amanhã e diz assim, de manhã cedo, olha, eu quero matar o Mardoqueu, ele é inimigo do Estado, inventa uma mentira, fala qualquer coisa para ele, mata esse bandido, por que você vai deixar essa pessoa no teu caminho? Fala logo para o rei, mata logo esse homem, enforca esse homem amanhã. Aí a mulher ainda teve uma ideia bacana, vamos fazer uma forca aqui do lado de casa, para ficar um troféu pendurado, lá de 20 metros de altura, lá. Olha, Mardoqueu, você vai passar o dia curtindo. Aí você vai se sentir bem, meu bem. O Amã tinha muito dinheiro. Na manhã seguinte, cedo, ele mandou os servos e os carpinteiros começarem a fazer a forca. Fizeram uma forca de 20 metros. 20 metros é muito alto. É essa altura e mais a metade. Ele queria que quando o Amã caísse, caísse na forca, todo mundo de Suzã pudesse ficar olhando e vendo ele pendurado lá. Aí ele sai cedo de casa para o palácio do rei, justamente para pedir a cabeça, pedir a morte de Mardoqueu. Eu fico imaginando, o Mardoqueu devia estar lá na manhã seguinte também, devia estar lá na manhã seguinte. Ele passou e o Mardoqueu lá, ele, bandido, hoje tu morre. Aí ele entrou, mas o que acontece naquela noite anterior? Entre a primeira festa e a segunda festa, o rei foi dormir e não conseguiu dormir. Talvez Deus usou aquele vinho para dar azia, eu não sei. Mas de alguma forma o rei não conseguia dormir. Olha, gente, a Bíblia diz que Deus dá sono aos que Ele ama. Sabia disso? Deus quer que você durma bem. O maior problema de mulheres quando entram na menopausa é que você não dorme bem. E se você não dormir bem, isso mexe em todo o seu sistema imunológico, seu sistema de saúde, seu sistema mental, tudo. Você tem que dormir bem. Deus quer dar descanso para você. Deus quer que você durma bem. Por isso que Deus diz assim, Deus dá um sono para aqueles que o amam e que o agradam. E Deus acampa ao seu redor os seus anjos para proteger, para você não passar a noite. Vai entrar assaltante, vai entrar... Não. Talvez entre, mas não na hora que você está dormindo. Deus protege você. Deus quer que você durma bem, mas Deus também pode tirar o sono às vezes. E Deus tirou o sono do rei. Virava para um lado, virava para o outro, não conseguia dormir. Aí finalmente, o que você faz para dormir? O que você faz para dormir? Você lê? Você lê quando você está sem... Não. O que você vê? Você escuta música? Você fica contando carneirinho. 1, 2, 3. Conta de trás para frente que é mais difícil. O rei, ele tinha um costume, quando ele conseguia dormir, ele mandava chamar alguém para ler um livro. E mandou chamar alguém para ler as crônicas dos eventos que tinham acontecido no ano anterior. E Deus está mexendo em tudo. Gente, Deus nunca para de trabalhar. Deus está no seu emprego, no seu desemprego. Deus está por trás de cada coincidência. Deus está por trás de tudo. Deus, Ele não deixa o rei dormir. O rei manda ler. E quando o cara abre a página, o que ele lê? A história de Mardoqueu. A história de Mardoqueu, como Mardoqueu salvou a vida do rei, porque ele descobriu aquele complô para assassinar o rei. E o rei então disse assim, mas não fizemos alguma coisa. E ele não sabia que Mardoqueu era ligado com a Esther. Ele não sabia que era primo, que era na verdade o pai dela. E não fizemos alguma coisa para esse homem. Ele nem sabia quem era o Mardoqueu. E veja só, até os servos do rei, todos favoreciam Esther. Ele disse, não, nós nunca fizemos nada para esse homem.
Aliás, ele fica sempre perto do palácio, ele trabalha aqui na entrada do palácio. E nós nunca fizemos nada. O rei diz, então a gente tem que fazer uma coisa especial. O que é isso? Como é que eu fui tão mal educado? Né? Ele salvou minha vida. Nós vamos fazer amanhã, vamos fazer alguma coisa. Na manhã seguinte, o rei acorda e ele vai para o seu trono, despachar. E primeira pessoa que aparece, Amã, já vinha pedir forca, já vinha pedir a morte de Mardoqueu. Quando ele entrou, o rei, bom dia! Eu tenho uma pergunta para você, Amã. Amã, se você fosse o rei, e você quisesse honrar alguém muito importante, uma pessoa de grandeza, de nobreza, você quisesse honrar ele de uma forma espetacular, o que você faria? Amã, a Bíblia diz, imediatamente pela cegueira do seu orgulho, pensou, sou eu. O rei quer me honrar mais ainda. Eu vou badalar, fazer um plano aqui no final. Aí quando o rei disse, pois é para você, eu vou dizer, para mim! Oh, que surpresa! Aí ele fala, rei, se eu fosse você, eu quisesse honrar alguém importante no reino, eu pegaria o meu cavalo, o cavalo do rei, o cavalo que só o rei anda, com a sela que só o rei anda. Olha, ele tinha inveja, ele queria andar nesse cavalo. E eu colocaria as roupas do rei, as roupas reais, e a coroa do rei, e colocaria em cima do cavalo, e pegaria uma pessoa muito importante do governo, um dos ministros, e eu rodaria a cidade toda, e o ministro vai na frente gritando, e o honrado em cima do cavalo, andando montado, e o ministro grita assim, este é o homem que o rei quer honrar, todo mundo se prostre perante ele, todo mundo se encurva, este é o homem que Deus... E o pessoal batia palma, olha só. E o rei disse, gostei da ideia. O homem que eu quero honrar chama-se, eu não sei quem é, mas é um homem chamado Mardoqueu. O homem ficou amarelo. Eu acho que não existe uma pessoa mais importante no palácio que possa pagar essa honra do que você. Você vai ser o cara que vai gritar na frente. Faça imediatamente. E o Mardoqueu, e o Amã calado, saiu assim, roxo, de raiva e vergonha e ira. E foi, e botou o Mardoqueu em cima do cavalo, com a roupa do rei, no cavalo do rei, na sela do rei, e passou o dia gritando, este é o homem que Deus quer honrar. Gente, se o teu inimigo tiver sede, dê de beber, se tiver fome, dê de comer, porque Deus montará brasas na sua cabeça, na cabeça do teu inimigo. Minha vingança, diz o Senhor dos Exércitos, não te aflige quando o teu inimigo prosperar, porque Deus é o teu aliado, Deus está mexendo. E às vezes Deus não te recompensa logo, porque Ele está guardando a hora certa de jogar a carta certa. O rei tinha esquecido de recompensar Mardoqueu, mas na hora que mais ele precisava, na hora H, na hora que ele precisava de um ás, para quem joga cartas, Deus jogou o ás. Deus viu o que você fez, Deus vai te recompensar, mas às vezes a hora tem que ser na hora certa, para aquilo realmente ser uma honra e uma recompensa. Tenha paciência, não se afobe. Deus tem um plano. Amã, ele passa o dia rodando no sol quente com o Mardoqueu gritando, este é o homem que o rei quer honrar, este é o homem que o rei quer honrar. E todo mundo, E você sabe que se eram 30 quilômetros que ele andou naquele dia, para quem está com raiva e chateado e magoado, aquilo parece 500 quilômetros. Já pensou o peso das pernas dele no final do dia? Este homem, de tanta raiva que ele trazia no seu corpo. Chegou em casa, completamente ilógico,
morto de raiva. E falou isso para sua esposa e os amigos que estavam lá. E falou: olha o que aconteceu. Como é que esse desgraçado, olha o que acontece comigo. Aí a mulher disse: cara, se isso já começou a acontecer com você agora, está lascado. Eu estou interpretando, botando no português vulgar. Se esse Mardoqueu é judeu e você já começou a perder para o Mardoqueu, você vai perder feio para os judeus. E nessa hora, chega a carruagem real para levar ele para o jantar da rainha. Orgulho precede a queda. Cuidado com seu orgulho. Provérbios 16, 18. E finalmente, por mais negro que o seu dia, sua vida, sua noite pareça, se você é filho de Deus, Romanos capítulo 8, verso 28, que nós cantamos hoje: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu nome. Deus está mexendo os pauzinhos. Talvez Ele não te recompensou agora, pelo seu trabalho maravilhoso que você fez, pela sua fidelidade, mas pode contar que na hora certa, Deus vai jogar o ás e vai virar as mesas para cima dos teus inimigos, porque Deus te ama e te quer bem. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 26, verso 27, que quem cava um buraco para o seu inimigo cair, vai cair ele mesmo. Quem arma uma arapuca, uma armadilha para o seu inimigo, vai cair ele mesmo. Gente, como filhos de Deus, nós precisamos armar essas coisas. Deus cuida de nós. Se você pertence a Deus, o que as pessoas fazem contra você, eles fazem contra um filho de Deus. Você pertence a Deus e, portanto, ofendem a Deus. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Deus te quer bem. Bem, a mãe então entra na carruagem, agora a forca erguida, e eu imagino que ele ia saindo, e ele viu aquela forca, e só sonhando com o dia seguinte. A cabeça e o corpo de Amã pendurado ali naquela forca. Que coisa bonita. E com isso acalmou seu coração para poder ir jantar com a rainha e o rei. Domingo que vem nós vamos completar a história de Esther. Que Deus abençoe o seu dia.